Vamos à segunda etapa da prova, então. Falava o seguinte, a questão 8. Considere as proporções relacionadas a fluidos hidrostáticos. 1. A pressão diminui com a altitude acima do nível do mar e aumenta com a profundidade abaixo da interface ar-água. Claro, né? É um fluido. Para cima diminui a pressão, para baixo 100 Pascal a pressão atmosférica, né? É isso aí. Então ele falou a mais pura verdade, que nós treinamos bastante essa ideia. A pressão diminui com a altura acima do nível do mar e aumenta com a profundidade abaixo da interface ar-água, lógico. O elevador hidráulico é baseado no princípio de Pascal. Prensa hidráulica. Como que pode eu espremer aqui e levantar lá? Porque quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos do fluido a mesma variação de pressão, princípio de Pascal. A prensa, o elevador hidráulico é baseado no princípio de Pascal. Legal. 3. Sabemos que a densidade do gelo, do óleo e da água são respectivamente 0,92 gramas por centímetro cúbico, 0,8 gramas por centímetro cúbico e 1 grama por centímetro cúbico, respectivamente, pode-se afirmar que o gelo afunda no óleo e na água. Podemos afirmar que o gelo afunda no óleo e flutua na água. O gelo é mais denso que o óleo. O gelo é 0,9, o óleo é 0,8, então o gelo vai afundar no óleo. Mas ele é menos denso que a água. E como o material mais denso afunda, né, no menos denso, está corretíssimo o que ele falou. 4. O peso aparente de um corpo completamente imerso é menor que o peso real, devido à força de empuxo exercida pelo líquido sobre o corpo, de cima para baixo. É de baixo? Falou tudo bonitinho, mas espera aí, cara, o empuxo não empurra para baixo, empurra para cima. De cima para baixo tornou falso, só no finalzinho. E tinha lá todas as verdadeiras, olha que sacana esses caras. 1, 2 e 3 são verdadeiras, letra A. É pegadinha mesmo, os caras gostam de fazer pegadinha. Eu acho que nem sempre é a pegadinha que revela quem manja mais, né? Mas o vestibular tinha isso, eu lembro que era o meu desespero, cara. Eu ficava pensando, será que eu vou conseguir treinar meu cérebro para enxergar o que é pegadinha, o que não é? Toda a geografia, você coloca a pegadinha tipo, na última frase da... É clássico isso. Eu contei para vocês do Zeppelin, né, no vestibular, né, que eu, sou o único do estado que fiz a conta que vou acertar. Errei. Porque era um erro da prova, não era uma pegadinha. E aí tu fica querendo achar cabelo em ovo, entendeu? E aí eu lembro do Marcos Salveda, né, o cara que tirou em primeiro depois no provão da biologia. E aí, ô Marcos, o que tu botou bem? E aí, Marcos, o que tu botou no gabarito? Tava tanto. Ih, errou. Eu falei, não, acertei. Eu, puta merda, cara, não sei que eu filho de gabarito, né, se achando o físico. Só queria limpar a bunda ainda. Questão 9. Arrombei. Aliás, letra A já foi. Questão 9. Assinale a alternativa incorreta a respeito dos fenômenos ondulatórios. O som é uma onda mecânica longitudinal. Eu mandei a Fátima Alessa dela, vocês em português é difícil ainda. Como é que eu vou saber que o som é uma onda longitudinal? Ou Fátima, só fazer assim, ó, toda hora. Tinha umas questões que eles sacanearam também, tipo, no título, que de acordo com as proposições, todas são corretas, daí tava em negrito, exceto o escrito do lado, tá ligado? E o correto em negrito, velho. Porra. Isso é bem sacana, né? Se uma das extremidades de uma corda tensionada passa a vibrar verticalmente, produzirá ondas transversais. Se uma das extremidades de uma corda tensionada, vou fazer força, se começar a passar a vibrar verticalmente, produzirá ondas transversais. Né? A onda vai em direção à frente, sacudindo para cima e para baixo. Okay. Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade aproximadamente igual à da luz no vácuo.
Uma onda eletromagnética propaga-se no ar com velocidade aproximadamente igual à da luz no vácuo. Lembra do índice de refração do ar? 1,0003. Quer dizer que a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. E assim são para radiações eletromagnéticas todas. O eco é um fenômeno causado pela reflexão do som em um obstáculo. Né? Vimos essa brincadeira também. Tem que ser, né? Vamos ver. Cada modo de oscilação de uma onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode ser considerado como a consequência da interferência de duas ondas senoidais idênticas que se propagam no mesmo sentido. Não, peraí. Se eu fiz isso aqui na corda, ó, como a reflexão ocorre com inversão de fase, a onda que retorna vem assim, ó, fases opostas. Aliás, sentidos opostos, né? Essa está indo para lá e essa está voltando. Ele diz que essa onda estacionária vem da interferência de duas ondas que andam no mesmo sentido. Não, uma é a onda que vai, a outra é refletida. Então é por isso realmente que está falso. Fenômenos ondulatórios. Questão 9, que vamos para 10. Questão 10. Assinale as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e as de campo magnético. Campo elétrico e campo magnético. Vamos ver se a gente lembra dos detalhezinhos aí de campo elétrico e campo magnético. As linhas de força de campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. Né? Divergentes para a carga positiva, convergentes para as negativas. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam-nos, ao contrário do que ocorre com os corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Lembra? As linhas de campo magnético são contínuas. Legal. Isso. A concentração das linhas de força do campo elétrico ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Lembra? Quanto mais juntas as linhas, mais poderoso é o campo. Certo? E como é através de um desenho, não é um valor, não é quantitativo, é qualitativo mesmo. Legal. Todas verdadeiras. Então, questão 10 bacana. Não, mas fica mesmo, é isso aí, fica cabreiro mesmo. Ficar assim perguntando, será que não tem um detalhezinho que eu não estou enxergando, né? Essa é a grande questão. O enunciado, essa aqui para mim foi uma das melhores, eu tive que fazer por eliminação. Um enunciado. O enunciado, em um mesmo átomo, não podem existir elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Refere-se ao princípio de exclusão de Pauli. Essa daí é algum modelo de tem a ver com o modelo atômico. O Linus Pauling mexeu com a brincadeira. Né? Mas vamos pela palavra exclusão. Isso, garoto, é isso. Eu também, de cabeça, isso aí, caramba, mas eu fui por eliminação. Os outros eu conheci e não tinha nada a ver. Né? E eu fui por eliminação, tinha uma exclusão, porra, né? Então tem que ser. Princípio da conservação de energia. Por que a conservação de energia não permite que os caras estejam com o mesmo número atômico? Modelo atômico de Thomson. Thomson é da uva passa, cheio de pudim de passas. Né? Não falava a respeito de número atômico ainda nessa época. O cara ainda estava chamando o átomo de pudim de passas, porra. Como é que ele vai querer dar número atômico, né, para colocar cada um no seu lugar? Modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico moderno é o de Rutherford-Bohr, né? Não é só o Rutherford, é o Rutherford-Bohr, que tem toda a história dos orbitais, tudo bonitinho. Só o de Rutherford não explicaria isso, acredito eu. Um dos princípios da teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade restrita que nós estudamos não falava de a posição de elétron no núcleo atômico. Por eliminação, princípio de exclusão de Pauli. Ainda já começa na A, Questão 12. Claro, meu amor, fica à vontade. Oi, tudo bem? Estamos quase lá, meus queridos. Questão 12. Uma partícula de massa 5 vezes 10 na menos 18 kg e carga 8 vezes 10 na menos 6 coulombs penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme com velocidade constante V igual a 4 ×
vezes 10 na 6 metros por segundo. Passando a descrever uma órbita circular de raio 5 vezes 10. 5 vezes 10. Sumiu minha questão, cara. O que eu fiz com ela? Voltou. 5 vezes 10 na 3 centímetros. Olha que sacana, tem um centímetro no meio. O módulo do campo magnético a que a partícula está submetida é igual a... Essa aí, cara, eu tinha esperança que vocês fizessem, porque faz bem pouco tempo que a gente viu essa matéria. Isso. Aí o seguinte, ó, a gente não fez muito exercício, na verdade, né? Eu falei para vocês que quando uma partícula carregada e entra em campo magnético, vamos pensar que está o polo norte em vocês, polo sul atrás, do polo norte para o polo sul, entrando no plano do quadro, o campo magnético. E ele falou o valor desse campo magnético. Era 0,5 Tesla, se eu não me engano. Não, peraí. Não, ele pediu. Disse a massa da partículazinha que chegou. Perpendicularmente. A massa da partículazinha, 5 vezes 10 na menos 18 quilogramas, sistema internacional. Disse que a carga dessa partículazinha é 8 vezes 10 na 6 coulomb. Está carregada. Tinha uma velocidade de 4 vezes 10 na 6 metros por segundo. E passou então, velocidade, campo magnético, força. Se ela é positiva, passou a circular assim, ó. MCU. Quem é que está produzindo essa força centrípeta na partícula? Quem está produzindo essa força centrípeta é a força eletromagnética. Força eletromagnética, campo vezes carga, vezes velocidade, vezes o seno do ângulo. Força centrípeta, mv² sobre R. Já que uma faz o papel da outra, muito parecido com a ideia da força gravitacional fazendo o papel de centrípeta no satélite, né? Só que aqui é a força eletromagnética que faz o papel de centrípeta. Igualando as fórmulas, nós conseguimos descobrir a relação que permite que isso aconteça, já que a velocidade faz 90 graus no campo magnético. Dá 1, o V tiro ao quadrado. Como eu quero achar o campo magnético, fica M vezes V sobre Q vezes R. Mas eu vou te confessar que quando eu olhei a questão, eu já comemorei, Habib mi vem, eu dizia. Porque, né, é uma fórmula que a gente canta pra galera, Habib mi vê bi. Certo? Partícula carregada, imersa em campo magnético, desenvolvendo o MCU, Habib mi vem. E aí tu relaciona a brincadeira. Certo? Ficaria bem rápido. Como é que foi a massa? 5 vezes 10 na menos 18. Velocidade, 4 vezes 10 na 6. Carga, 8 vezes 10 na 6 também, será mesmo? Na menos, né? Na menos 6, professor retardado. Explodiu o mundo dessa carga. 4 vezes 10 na menos 6. Retardado mental. Velocidade. Carga. Raio. Ele falava o raio, só não anotei. 5 vezes 10 na 3 centímetros. Olha que sacana. Eu anoto 5 vezes 10 na 3 vezes 10 na 2 metros. Beleza? Aí pronto, agora é só correr para o abraço. Campo magnético. Isso, meu Deus. Corta 5 com 5. Tudo bem? Simplifica 4 com 8, dá 1 sobre 2, dá 0,5. Só falta as potências. Concordam? Sim. 10 na 5 com 10 na menos 6, 10 na menos 1. Passa para cima 10 na 1, com 10 na 6, 10 na 7. 10 na 7 com 10 na menos 18. 10 na menos 11. 10 na menos 11. Tesla. Está errado. Eu estou procurando o 0,5 ali. É o 0,5. Ah, tá, aqui tu diz, né? Ah, o 8 e 4. 4, exatamente, dividido por 8 deu 0,5. Mas eu cometi algum erro aí nas unidades, vamos ver, porque na nossa, não está fechando aqui. A massa era 10 na menos 18 mesmo? Sim. A velocidade estava em metros por segundo mesmo? Sim, e era 4, 10 na 6. 4 vezes 10 na 6.
Habib me dá certa fórmula também. Ok. Carga 8 vezes 10 na menos 6 está correto? 8 vezes 10 na menos 6 está em Coulomb. Ok. Raio 5 vezes 10 na 3 centímetros. 5.000 centímetros. 5 vezes 10 na 3 centímetros. Para passar para metro, o número tem que diminuir, já que vai para metro. Então é vezes 10 na menos 2. Certo? Uma unidade maior requer um número menor. 10 na menos 2, passar para cima, 10 na 2. Certo? Então na verdade aqui, como lá estava menos 2, eu vou ter que reduzir em 4. Vamos fazer de novo, né? 10 na menos 8, 10 na menos 5. Passar para cima, 10 na 5. 10 na 6 com 10 na 5, 10 na 11. 10 na menos 18 com 10 na 11, 10 na menos 7. E aí sim, aí se eu fizer vai ficar 5, aumenta esse número, diminui o de trás, vezes 10 na menos 8 Tesla. Aí fechou, letra D. Olha o perigo. Outra, né, cara? Se o cara está confiante, tem o gabarito assinado e não confere. Né? Jamais ia me perdoar. Ah, não paro mais. Pô, não paro. 13. Assinale a incorreta. Fenômenos a respeito do eletromagnetismo. Fios condutores paralelos percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido atraem-se, enquanto os de sentidos opostos repelem-se. Vocês lembram dessa aulinha? Acho que tinha pouca gente nessa aula no dia. Vocês lembram do Bill? O do Bill lembra, né? F igual a Bill. Campo magnético, corrente, tamanho do fio. Um fio gera campo magnético em cima do outro. E esse fio tem partículas carregadas percorrendo ele, e nesse campo magnético vai ter força eletromagnética. E vamos supor que esse é o que gera o campo magnético, penetrando no outro. Concorda comigo? Corrente para cima então. Carona, campo magnético, qual a força? Empurrando para cima desse. Se eu fizer a regra contrária, vai esse empurrar para cima desse. Se eu mudar o sentido da seta, a força é para fora. Sim. Mesmo sentido, os fios se atraem. Sentidos opostos, os fios se repelem. Ele falou a verdade. E é incorreto. Uma corrente elétrica é induzida em um circuito sempre que há uma variação do fluxo magnético. Nós não vimos ainda isso, mas é verdade. Uma corrente elétrica é induzida em um circuito sempre que há variação do fluxo magnético. Eu talvez tenha citado isso em algum momento, mas né, não chegamos. Nós vamos ver isso agora no volume 11, no final do volume 11, nessas últimas aulas que nós vamos ver isso. É a lei de Faraday. Variou o fluxo magnético numa certa região, se tiver um pedaço de fio lá no circuito, lá vai ter uma corrente induzida naquele fio. É verdade isso. Um condutor percorrido por uma corrente elétrica colocado em um campo magnético sofre a ação de uma força exercida por esse campo. É o Bill. O Bill nos revela que isso é verdade. Não é possível separar os polos magnéticos de um ímã permanente em forma de barra, quebrando-o. Ele falou que não é possível separar o polo norte. Tá certo? Né? Tu quebra e continua com o polo norte e com o polo sul. Letra E. Cargas elétricas em repouso ou em movimento produzem campo elétrico e um campo magnético. Está falso, mas em relação... Exatamente, ele deveria ter em repouso em relação, né, ao cara que mede esses campos, né? Certo? Então, na verdade é o seguinte, ó, carga elétrica parada gera só campo elétrico para quem está parado. Certo? Carga elétrica andando continua gerando campo elétrico, que é inerente a ela, e aí inclui aí em volta dela um campo magnético. Certo? Devido à movimentação, em relação ao observador, certo? Ele deveria, de repente, ter deixado mais claro isso. Mas, para que carga elétrica gere campo magnético, ela não pode estar parada. E ele disse que podia estar parada, aí que estava falso. Essa foi a 13. Inacreditável, nem acredito que a gente conseguiu. 14. Assinale a alternativa incorreta considerando os elementos e os fenômenos ópticos. A luz é uma onda eletromagnética que pode sofrer o efeito de difração. Sim, ele quer incorreta de novo, hein? Verdade. A lupa é constituída por uma lente divergente. Não. Convergente. Divergente é VMED, virtual menor. E
direita. Boa, essa aí dava, hein? O cristalino do olho humano comporta-se como uma lente convergente. Converge mais quando olha de perto, converge menos quando olha de longe. Como? Cara, para tu olhar de longe, ele se estica, mas ele não vira do avesso. Então ele é sempre, digamos que ele é sempre convergente mesmo. Mais convergente ou menos convergente. Né? E ele afirma isso, convergente, ok? As ondas longitudinais não podem ser polarizadas porque oscilam na mesma direção da propagação. Né? A gente discutiu isso com a ideia da frestinha, né, na porta. E o espelho esférico côncavo é usado para ampliar a imagem dos objetos colocados bem próximos a ele. Discutimos também o espelhamento, era a letra B, que era para assinalar a incorreta. Galerinha, tenho que sair correndo que eu já me atrasei. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, pessoal.